Em todo o mundo, inúmeras pessoas e empresas se juntam a instituições não governamentais, as ONGs, em prol de ações comuns, fazer o bem àqueles que necessitam de auxílio. No Brasil existe a ONG Turma do Bem, que dentre diversos projetos, há um que envolve profissionais intitulado Dentista do Bem. O projeto Dentista do Bem conta com o trabalho voluntário de cirurgiões dentistas que atendem crianças e adolescentes de baixa renda, proporcionando-lhes tratamento odontológico gratuito. Aqui em Araçatuba, esse grupo é representado pela cirurgiã dentista Sandra Meira Borg Fracino, que é a nossa convidada de hoje aqui no Cidadania em Pauta. Queria agradecer a sua presença, Sandra. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Bom, como que surgiu essa ONG, os Dentistas do Bem? Quer dizer, há outros profissionais também do bem, né? Mas Sim. os Dentistas do Bem. Olha, essa ONG foi idealizada primeiramente pelo Dr. Fábio Bibancos, que é um dentista lá de São Paulo, que foi sentindo ao longo de sua carreira, de sua experiência profissional e em palestras em escolas, ele foi sentindo a necessidade de ajudar. Primeiramente, ele fez parte daquele projeto Adote um Sorriso, que era vinculado à Fundação Abrinq, mas que era restrito à Fundação Abrinq. E aí ele resolveu falar, poxa, a gente não pode ficar restrito só à Fundação Abrinq, tem muita criança precisando de tratamento odontológico no país inteiro. E aí foi surgindo a ideia foi se concretizando, foi se tornando um sonho, uma realização, e aí as pessoas que estavam envolvidas com isso foram se apaixonando pela ideia e surgiu esse projeto que hoje conta aí com milhares de voluntários no país inteiro e até fora do país também. Quer dizer, no Brasil inteiro existe o Dentista do Bem? Existe no Brasil inteiro. Por que assim foi tão fácil mobilizar tantos dentistas? Será que é a necessidade que eles veem na população? Olha, na verdade não foi tão fácil assim. Uhum. Na verdade, é fácil, assim, então. existe, como a gente tem o congresso anual em São Paulo, que é um congresso internacional de odontologia, é um congresso que reúne muitos dentistas todos os anos, em janeiro, lá em São Paulo, normalmente no AMB. Então, é uma forma que ele achou de divulgar o projeto. E aí o dentista que se sente tocado pelo projeto, que se sente mobilizado por isso, não tem como, acaba aderindo e falando, poxa, eu quero ajudar, isso na minha cidade não tem, eu quero fazer. Foi o que aconteceu comigo. Como que é? Você foi tocado então dessa forma? Eu estava lá no congresso, a gente chama até, os dentistas sabem, né? Chama de congressão. E eu estava passando por um estande e vi um filme e falei, poxa, nossa, né? Era um filme que contava a história de um menino que não tinha alguns dentes, a família muito carente. E aí um grupo de dentistas voluntários atendeu aquele menino e ele teve todos os dentes tratados, restaurados e ele voltou a sorrir. E aí quando ele voltou a sorrir, sabe assim, devolveu uma alegria, não só para ele, mas para a casa dele inteira. Eu falei, poxa vida, isso aí é uma coisa que tá aí. Eu queria ajudar, mas eu não sabia como. E quando eu conheci esse projeto, eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu quero ajudar também dentro da minha profissão, fazendo o que eu faço todo dia, é isso que eu quero. Quer dizer, porque na verdade o profissional ele escolhe, né, uma profissão, a pessoa escolhe uma profissão e ela quer ajudar, no fundo, quer contribuir e muitas vezes não sabe como, né? Não sabe como, nem como fazer isso, né? E o legal da ONG é que ela dá todo um respaldo, assim, pra gente de orientação. Como que eu vou ajudar? Quem eu vou ajudar? Não adianta eu chamar uma pessoa na porta do meu, vem cá que eu quero te ajudar. Às vezes aquela pessoa não quer ser ajudada e tem outra que precisa muito e está procurando, né? Que deseja. Então a ONG ela faz esse link, né, do dentista que quer ajudar com a criança que precisa ser ajudada. Vocês têm parceria com outros profissionais ou não? Olha, além dos dentistas que são voluntários, a gente faz algumas parcerias assim, com laboratórios de prótese, com clínicas de radiologia, que são aqueles profissionais que já fazem parte do cotidiano de uma clínica odontológica, já fazem parte ali do, vamos dizer, do trabalho do dentista, então eles também estão entrando como parceiros. Ô Sandra, e você que trouxe esse trabalho aqui para Araçatuba, quer dizer, você foi tocada lá e trouxe para cá? Sim. Quando eu conheci o projeto lá em São Paulo, tinha uma lista assim, com as cidades e o nome dos coordenadores. E aí eu olhei aquilo ali
E eu falei, nossa, e eu sabia que o Fábio Bibancos, ele tinha se formado aqui na FOA. Ah, ele se formou aqui. Ele é formado aqui. Aí eu olhei a lista e falei, bom, deixa eu ver assim, quem é o coordenador em Araçatuba, porque eu quero ir atrás e eu quero fazer isso. Olhei a lista, não tinha ninguém. Falei, gente, eu não acredito, Araçatuba, uma cidade com tanto dentista, não tem isso ainda. Aí eu, na ocasião, um amigo em comum nos apresentou, eu falei, poxa, mas não tem isso em Araçatuba? Ele falou, não, você quer participar? Eu falei, lógico, eu quero mais é ajudar. Ele falou, então você está convidada, você vai ser a nossa coordenadora, levar esse projeto, vamos começar lá em Araçatuba. A princípio não te deu um certo medinho de abraçar essa causa? Eu falei, o que será que eu vou fazer, né? Uhum. Mas eles são ótimos, eles dão toda a assessoria, todos os anos eles juntam os coordenadores novos, porque o projeto não para de crescer, e eles convidam esses novos coordenadores a um encontro, normalmente em outubro, que a ONG faz, lógico, né, com a ajuda dos patrocinadores, onde os dentistas que são coordenadores, eles são capacitados, então eles recebem toda a instrução de como que funciona o projeto, como que a gente vai chegar nessas crianças, como que essas crianças vão chegar aos consultórios, e aí é tudo muito explicado, com muito amor, ali é bem gostoso de trabalhar mesmo. Bom, Sandra, voltando um pouquinho, né, você foi tocada, trouxe para cá, isso foi quando? Olha, já está fazendo 3 anos. Uhum. E como que foi aqui a repercussão aqui em Araçatuba? Você foi bem recebida? Olha, por incrível que pareça, a gente quando está fazendo parte assim, desse projeto, então uma das minhas funções iniciais era convidar outros dentistas para serem voluntários. Então eu fiz mesmo, sabe? Passei a mão no telefone ali, fui ligando para todos que eu conhecia, para alguns que eu não tinha tanta amizade, outros que, o consultório é perto ali, vou passar, enfim. Passei a mão no telefone e fui, assim, explicando o projeto e tentando convidar. Mas é uma coisa que eu aprendi. Só ajuda quem tem a vontade mesmo de ajudar. Uhum. Eu recebi muito não. Muito não. Teve muito dentista que eu liguei e aí ele me respondia assim, mas eu já ajudo o filho da minha secretária. Então, e essa não é a proposta do projeto. Não é a proposta do projeto, né? Então, a proposta é ajudar mesmo aquela pessoa que precisa, que sabe aquela coisa de você fazer o bem sem saber a quem? Sim, não só aquelas pessoas que estão próximas, não só aquelas né? que estão próximas. E hoje, assim, quantos profissionais estão envolvidos aqui em Araçatuba? Olha, hoje a gente já está com 31 dentistas voluntários. É um número bom, Sandra? É um número bom, mas se nós formos fazer uma comparação com o número de dentistas que a nossa cidade tem, né, pegar o número de dentistas que estão cadastrados lá no Conselho Regional de Odontologia da nossa cidade, é um número bem baixo. Porque há muitos dentistas aqui, Tem muitos né? dentistas. Então, vamos dizer, a gente não chega a 10% dos dentistas da cidade sendo dentistas voluntários. Uhum. Mas nós já atendemos 89 crianças, então essas 89 crianças elas foram muito bem atendidas pelos profissionais todos capacitados, receberam todo tipo de tratamento necessário. Tem todo tipo, assim, tem dentistas de todas as áreas? Todas as áreas. Que bom, né? Todas as áreas. Uhum. A criança, ela chega no consultório, esse projeto ele pega crianças a partir de 11 anos, né? Então, o dentista vai ficar responsável pela saúde bucal desse paciente até ele completar 18 anos. É claro que quando ele chega no consultório, ele vai chegar com uma porção de problemas bucais que serão resolvidos e depois, a cada 6 meses, o dentista chama para um retorno de rotina, assim como a gente faz quando vai no consultório odontológico. E aí, todo o tipo de tratamento que aquela criança precisar, ela vai ser atendida dentro do projeto Dentista do Bem. Uhum. Em nenhum momento ela vai pagar por tratamento. Quer dizer, se surgir um problema que não seja a especialidade daquele dentista, ela vai passar para outro e o outro vai atender. Para outro. Inclusive, o dentista que é voluntário. Vamos supor que eu sou um dentista odontopediatra, só atendo realmente criança, faço só clínico geral. Mas eu percebi que aquela criança tem um problema, ela vai precisar usar aparelho. Uhum. Eu posso tanto recorrer a um dentista que já é voluntário, como eu posso convidar um novo dentista
a atender aquela criança. Isso já aconteceu, de outros entrarem nesse ciclo. A rede normalmente aumenta assim. Ah, que legal. Porque aí a pessoa que atende um, ela fala, poxa, eu atendi um, eu podia atender mais um. Né? E vocês vão até a pessoa que precisa, elas vêm até o consultório do dentista, como que é? As crianças são atendidas dentro do consultório dos dentistas voluntários. Então, isso é bem bacana porque o dentista ele não sai do local de trabalho dele para em outro local atender. Então, aquele paciente, ele chega no consultório e, apesar de ali ele receber todo o tratamento gratuito, ele é atendido com todo o material de qualidade, o mesmo nível de qualquer outra pessoa. Dos outros pacientes. Isso também é legal, né? Porque a pessoa é atendida da mesma forma. Da mesma forma, não há diferença. E como que é a triagem dessas crianças, adolescentes, né? Quase adolescentes, né? São pré-adolescentes aí. Acontece assim, a função do coordenador, no caso aqui em Araçatuba eu tenho a função de procurar essas crianças. Então, normalmente essas crianças a gente encontra ou numa escola pública ou em instituições. Então, para você ter uma ideia, aqui em Araçatuba a gente já fez triagem em 2 escolas da rede estadual e fizemos em 2 associações. Uma delas foi a Casa da Criança e a outra a Associação Arca. Então, eu como coordenadora faço contato com a instituição, né, no caso com a diretora ou com a coordenadora, e aí, se a coordenadora, a diretora permitir, a gente vai até a escola e faz uma triagem com todos os alunos dentro dessa faixa que o projeto atinge, dessa faixa etária. Aí é feita toda uma triagem. Então, nessa triagem, a gente vai ver toda a condição bucal. A gente tem algumas perguntinhas para saber o nível econômico dessas crianças, né? E aí a gente descobre também a idade. Depois, todas essas fichas são mandadas para a sede da ONG em São Paulo e lá é feita a seleção. Então, eu não fico sabendo quem vai ser selecionado antes do tempo. Não é? Aí a ONG manda uma cartinha para casa daquela criança que foi selecionada e manda uma cartinha para o dentista. Quer dizer, às vezes nem para você nem fica sabendo. Eu nem fico sabendo quem foi selecionado e quem que vai para qual dentista. Porque a própria mãe da criança, o pai, liga para o dentista e aí começa a história. Você acha legal isso, por exemplo, eles lá resolverem essa situação? Ah, sim. É melhor, assim? É bem melhor, porque lá eles têm todo um critério, é muito assim organizado, tem toda uma auditoria que envolve a ONG, é uma ONG muito séria, né? Então tem que ser assim mesmo. Bom, e aí né, na escola, você chega lá, você faz esse trabalho, mas você faz sozinho, por exemplo, nessas escolas você foi sozinha, fez a triagem em todas as crianças sozinha? Já teve vezes de eu ir sozinha. Mas, assim, normalmente a minha secretária me ajuda muito, a Tamires, eu tenho que agradecer aqui em público. Mas já teve vezes de eu ligar, convidando outros dentistas para irem, já teve vezes de outro dentista ir comigo, mas teve vezes de ninguém poder ir, aí eu vou sozinha. Não é por e você causa fica disso assim, por que eu vou exemplo, nessa deixar de ir. escola, quanto tempo? Depende do número de alunos, né? Então, por exemplo, já teve lugares que a gente foi e ficou a manhã inteira, por exemplo. Porque são bastante crianças, né? Então, quando são instituições que têm menos alunos, às vezes em 2 horas, no máximo, a gente consegue fazer tudo isso. Aí eu fico pensando, você já está há 2 anos, 3 anos. 3 anos. Aí foram 2 escolas e 2 instituições, isso. Mas é um universo muito grande ainda, né? É um universo muito grande e já tem 80 crianças sendo tratadas, quer dizer... Ainda nessas escolas que você já foi, ainda tem pessoas aguardando ou não? Olha, a nossa fila de espera, graças a Deus, já andou. Então, agora, essa semana que entra, semana que vem, eu vou fazer mais uma triagem. Já está agendado para fazer mais uma triagem. Inclusive, a Associação Arca me pediu novamente para fazer triagem, porque mudou toda a turma, né? Então, nós vamos fazer uma triagem lá. Mas, é assim, eu gostaria de triar, vamos dizer, todas as escolas que a gente sabe que são carentes e que eles ligam pedindo para a gente. Só que eu não posso fazer isso
e ficar com um número numa fila de espera muito grande. Porque cria toda uma expectativa. Exatamente, né? Cria uma expectativa. Eu posso fazer isso se eu tiver mais dentistas. Ah, que legal. Então, vamos aproveitar, né? Deixa eu aproveitar aqui o espaço para pedir mais dentistas. Então, os dentistas que tiverem vontade, assim como eu, né? Falar, eu quero ajudar. Quem puder ajudar também, nossa, é uma trabalho honra, não falta, assim, né, trabalho não falta, tem Sandra, bastante qual coisa. o critério, assim, dessas escolas que foram escolhidas? Eu queria que você me respondesse, a gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Tá, ok. Fique aí. Esse é o mundo aqui fora, bonito, colorido e cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está, é natural, assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal, deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Hoje o assunto do Cidadania em Pauta são os dentistas do bem, que atuam aqui em Araçatuba e no Brasil inteiro. E a nossa convidada é a cirurgiã dentista Sandra Meira Borg Fracino, que é a coordenadora em Araçatuba desta ONG. A gente terminou o bloco anterior, eu te perguntei como que foram escolhidas essas duas escolas, no universo, né, de outras, né? Qual foi o critério utilizado? Na verdade, eu entrei em contato com uma diretora de escola que eu conheço, a minha amiga particular, e falei, olha, eu estou trazendo para Araçatuba um projeto que vai cuidar de crianças carentes. Você sabe de alguma escola bem carente? Porque é isso que a gente quer fazer, é cuidar daqueles que estão mais necessitados. E aí eu tive indicação de uma escola bem carente, depois essa indicou para outra, e aí a instituição também uma indicou para outra, a hora que aquela ali fica sabendo, liga, enfim. É uma rede, as coisas, né? vão acontecendo, né? Não é nada predeterminado. Ninguém né? quer ficar sozinho, ninguém quer receber sozinho, ninguém quer dar sozinho. Todo mundo se ajuda. E há a possibilidade de alguém negar esse? Acho que não, né? Olha, diz assim, alguma diretora escola, não isso. querer. Aqui em Araçatuba, graças a Deus, a gente tem esse tipo de situação. Mas isso acontece. Já aconteceu em São Paulo. Eu acredito que por ser um centro maior, as pessoas não se conhecerem tanto como aqui no interior, que a gente acaba, um conhece o outro, sim, ou é amigo tem uma do outro. referência, Exato. tudo, né? Mas já aconteceu, sim. Sandra, e como que tá a boca dessas crianças? Olha, por incrível que pareça, se nós formos comparar, por exemplo, eu fiz essa comparação já. Se eu pegar Araçatuba e comparar, quando eu tenho contato com profissionais, dentistas do bem de outros lugares do país. Então, quando eu comparo Araçatuba com uma pessoa lá de Alagoas, por exemplo, eu vejo que a nossa situação é muito melhor. Isso se deve ao quê? A nós termos a água fluoretada. Isso é um fator, assim, que faz uma diferença incrível a nossa cidade ter água fluoretada. Quando você pega uma cidade que não tem isso, você vê que o índice de cárie daquela população infantil é um índice muito elevado. Então, isso é uma coisa assim, que já ajuda muito. Isso não acontece então em todo o Brasil? O flúor na água da rede pública não tem em todo lugar? Infelizmente, não. Sim. Né? Nossa cidade já conta com isso há muitos anos, então é uma coisa que ajuda bastante. Mas, às vezes, você sai de Araçatuba e vai para uma cidade vizinha. Pode reparar os dentes das pessoas. Então, aqui a gente está, vamos dizer, ainda um pouquinho melhor em função disso. Mas poderia estar bem melhor, né? Bem melhor. Esse atendimento às crianças, por exemplo, na rede pública do município, tem dentistas. Do estado não tem, então, esse trabalho? Olha, eu já não posso te responder, mas eu acredito que não. Eu não sei, assim, não tenho esse conhecimento. Bom, pelos dentes dá para saber até como essa pessoa vive, né, Sandra? Exatamente. Você tem esse contato direto. Eu falo assim, os dentes, eles, de certa forma, eles estão relacionados com a condição financeira, condição social
mais dessa pessoa, né? Porque é uma pessoa que ela está passando por dificuldade, muitas vezes ela já não tem um meio de transporte, de repente ela já não tem nem o que comer, ela vai deixar o dente para segundo plano. Não porque ela quer, ou porque ela é relaxada, ou porque ela não escova, não, nada disso. É por uma questão mesmo de posses. Não é? Às vezes a mãe deixa de fazer uma coisa para ela, para fazer para o filho, e aí ela vai deixando de tratar o dente dela para dar a comida para o filho ou para comprar um livro para o filho. Isso aí é a situação do país todo. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas nós fizemos a apresentação em novembro passado do documentário Boca a Boca. É um documentário... Eu me lembro disso. Eu não cheguei a ver o documentário. Mas o que fala esse documentário? Então, ele é um documentário que foi feito pela ONG Turma do Bem, né, pelo Dr. Fábio Bibancos e toda a equipe dele, que retrata exatamente o que acontece no nosso país em relação à saúde pública, em relação à condição social, em relação à condição bucal. Então, ali são pessoas, não tem... os artistas que participam ali do filme, eles estão ali sendo eles mesmos, eles não estão representando. É a realidade. É a realidade. E os depoimentos que foram colocados ali naquele documentário, eles são verdadeiros. As pessoas falaram aquilo que elas estavam sentindo mesmo. E o que mais chama atenção nesses depoimentos? Olha, infelizmente, assim, é uma coisa que dá uma tristeza muito grande, né? Porque você perder um dente, você perde a dignidade. Eu costumo brincar assim, que você vai na festa com o sapato, ele pode estar meio esfoladinho, o vestido você já usou várias vezes, mas você não sai de casa se o teu dente da frente está quebrado. Não é? Você não vai arrumar namorado com o dente da frente faltando. Então, é uma coisa que limita bastante. É a autoestima da pessoa Sem fica dúvida. muito prejudicada, né? Sem dúvida. Inteiramente prejudicada em alguns casos. Nessas crianças, né? Você chegou lá na escola, fez a triagem toda, aí veio de São Paulo, né? As pessoas vão e elas já são encaminhadas para o dentista. Quanto tempo assim dura geralmente esses tratamentos? Olha, isso é muito particular, porque cada caso tem a sua complexidade e, enfim, tem casos que demoram mais ou menos 1 mês, outros vão demorar 2 meses. Aí vai depender do que especificamente aquele paciente precisa. Assim como os pacientes, vamos dizer, comumente vão ao consultório, tem pessoa que vai ficar 2 semanas, outro vai ficar 3 meses. Vai variar de acordo com a necessidade bucal daquela pessoa. Ô Sandra, por que existe a necessidade de um projeto dessa natureza? Olha, isso é uma coisa assim, que esse projeto nasceu da seguinte vontade: vamos ajudar as pessoas carentes, mas todas as pessoas carentes, infelizmente, não dá para ajudar a pegar todas as pessoas, todas as faixas etárias. Então, essa é uma janela que a gente encontrou, uma maneira de ajudar da seguinte maneira: os mais carentes, com piores problemas bucais e que estejam mais próximos do primeiro emprego. Então, foi pensado foi nisso. pensando dessa forma que a gente chegou nessa faixa etária. Bom, depois de selecionada a pessoa passa pelo tratamento necessário. Exato. Bom, e aí, até ela completar 18 anos, ela está dentro do projeto ou não? Ou só até acabar aqueles problemas que foram detectados no começo? Sim, a princípio, todo dentista que ele se cadastra como voluntário, ele sabe que ele vai pegar uma criança a partir dos 11 anos. Muitas vezes ela já chega ao consultório com 13, com 15. Isso aí vai depender da condição bucal. E que esse dentista vai ficar responsável pela criança até 18 anos. Porém, é de responsabilidade dos pais dessa criança comparecerem às consultas, justificarem, quando necessário, suas faltas. Porque se ele ganha o tratamento, mas também depois ele começa a faltar, muitas vezes ele está tirando a vez de uma outra criança ser atendida. Né? Agora, desde que o pai se responsabilize em levar em todas as consultas, ele vai ser atendido sim, até os 18 anos. Quer dizer, é um seguro, né? Praticamente um seguro de tratamento dentário, Pelo né? menos em relação aos dentes, vai ficar tranquilo. Ok. E existe essa rejeição de alguém, assim? Alguém não quis ser tratado? Olha, tem uma experiência, assim, muito triste.
Numa das escolas que eu fiz a triagem, a diretora me chamou e falou, olha, a professora quer falar com você. E aí eu falei, pois não. Ela falou, olha, tem uma aluna, só que ela não veio hoje, no dia da triagem. Seria muito importante se você pudesse olhar, porque assim, quando a gente conversa com essa aluna, a gengiva dela sangra. Eu falei, não tem problema. Eu já terminei a triagem hoje, mas eu vou voltar aqui amanhã só para ver essa aluna. E de fato, no dia seguinte eu voltei, fiz a ficha da aluna, coloquei lá toda a situação. E com certeza aquela moça, né, aquela adolescente seria escolhida. Só que aí veio a decepção. A diretora me ligou no dia seguinte e falou, doutora, você acredita que o pai não autorizou? Ele disse que não vai levar em consulta, que ele não quer que a filha faça tratamento odontológico, que pode ser de graça ou quanto for, mas ele não quer. Mas como, assim, por ignorância? Olha... É uma situação que a gente é incabível, né? A gente imaginar um negócio, né? Eu fiquei triste, a diretora ficou triste, a professora ficou triste, mas é uma coisa que aí sai da nossa alçada. Não tem como obrigar, né? Não tem como obrigar, né? A gente não tem o que fazer. E você sabe o quanto seria importante, por exemplo, uma questão de gengiva, dúvida, né? Ela pode até perder todos os dentes, a moça, a adolescente, ela tinha de fato assim problemas bucais sérios, muito sérios, mas a gente queria ajudar, ela precisava ser ajudada, mas a gente não teve a autorização dos pais. Então, mas isso é raro acontecer, né? Muito raro, graças a Deus. Ainda bem. E quais são os principais, assim, problemas que essas crianças apresentam? Olha, a maioria enfrenta muita cárie. Então, assim, vamos dizer que a doença número 1 ainda é a cárie dental. E a cárie? Pode ser evitada? Pode sim. De que forma, Pode, Sandra? deve. Olha, de que maneira que a cárie é evitada? Fazendo a escovação após cada alimentação, né? E essa escovação, eu até quero frisar, assim, não fazer só a escovação dental, tem que escovar a língua também. Então, eu falo assim para os meus pacientes mais novinhos, não adianta limpar a casa, ficar a casa toda limpinha se o chão está sujo. Você vai sujar tudo de novo. Né? Então, assim, escovar bem os dentes, a língua, se possível fazer o uso de fio dental, né? Então, assim, o governo dá a escova, dá a pasta. Então, se tiver ao alcance, fazer uso disso. Quando a água é fluoretada, ajuda muito, né? Mas o que a gente vive hoje é uma situação assim, tem crianças que são atendidas pelo projeto e que a gente sabe que a pobreza é tão grande, é um caso mesmo assim de miséria, que às vezes existe uma escova para a família inteira. Então, não adianta eu chegar numa escola, dar uma palestra e falar assim, olha, vocês têm que escovar, vocês têm que passar fio dental, se possível fazer um bochecho. E aí... Quer dizer, totalmente fora da realidade deles, fora né? da realidade deles. Então, quando a gente tem uma criança no consultório, que a gente vai oferecer o tratamento, lógico que a gente dá a escova, enfim, ajuda da melhor maneira. E quanto, assim, que o governo poderia tá economizando se oferecesse esse tipo de serviço, né? Assim, de prevenção, né? Nesses bairros mais pobres, né? De levar a escova, porque até a escova não é um instrumento caro, uma pasta de dente, né? Você sabe que existe um projeto que foi idealizado pela ONG e um dos coordenadores, que é um coordenador lá de Guarulhos, ele conseguiu levar esse projeto lá para a Câmara de São Paulo, para tentar fazer o quê? Uma pasta de dente genérica. Então, ela é uma pasta, assim, na verdade, ela não seria de graça, mas vamos dizer que ela fosse custar 20 centavos. Eu não sei se é exatamente esse preço, mas é mais ou menos isso. Sim. Uns 20 centavos. Por quê? Todas as especialidades médicas têm o seu remédio para prevenir. Na odontologia... O que a gente precisa? É só a pasta dental. Então, se a gente tiver uma pasta que não tem o rótulo da marca famosa, ela vai ser bem mais barata. E faz o efeito, né, que é necessário. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não precisa mais do que escova e pasta. Bom, Sandra, nosso tempo está acabando. Queria que você aí aproveitasse o espaço para dar o seu recadinho, né, para os dentistas, né, até para ingressarem na ONG, também ajudarem. Claro. E para as pessoas que estão nos assistindo, com relação à saúde dos dentes.
Olha, eu gostaria, assim, primeiramente de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, em nome de toda a ONG Turma do Bem, eu agradeço. Quero dizer, assim, que é um projeto maravilhoso, o dentista que se sentir, assim, tocado realmente, em vontade de ajudar alguém, se precisar entrar em contato, né, eu posso deixar o telefone aqui com você, vou deixar o site, que é o www.turmadobem.org.br. E aí ali ele vai conhecer todo o projeto, ver tudo o que precisa, vai ver que não está só no Brasil, já se estendeu em toda a América Latina, já está em Portugal. Então é um projeto assim que onde ele é levado e conhecido, os outros países falam, poxa, a gente também precisa disso, vamos fazer isso, né? Então eu quero assim deixar o convite para o dentista que está assistindo, fazer parte da Turma do Bem. Se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para esclarecer mesmo. Se quiser conversar com algum outro dentista, né, que já faça parte, né? Não seja eu, para saber como que funciona, sabe? Sentir mesmo que dá para fazer o bem e que vai ser bem assessorado. E quero dizer também, assim, que sempre que possível, né, que der para as pessoas cuidarem de seus dentes, escovar, quem tem condição de pasta, escovar toda vez depois de comer, lembrar de escovar a língua, fazer o uso do fio dental, se puder fazer um bochecho com flúor, né? Então existem os enxaguatórios com flúor aí, que são muito bons. Nós temos produtos maravilhosos, não precisa ir buscar fora do país, não. A gente tem bastante coisa boa. Então, vamos ajudar e vamos fazer a nossa parte. O que a gente puder ser combatido, né? Sim, sem dúvida. E temos produtos bons e dentistas bons também, né? Nós e principalmente aqueles que estão boa. preocupados aí com a saúde das pessoas, Nós né? temos muito dentista bom. Ok, Sandra, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Eu agradeço a você também que ficou com a gente até agora. Te espero no próximo programa.